Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. Um domingo de chuva, em que a nossa temperatura aqui, o nosso amigo Tigrão, que é isso, sou eu falando. Estou dando boa tarde às pessoas. Não vai assim, tenha calma. Nosso querido Tigrão aqui, Pedrão, latindo aqui feito danado, mas é isso mesmo. Quem está ao vivo tem dessas coisas, a gente não pode evitar. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, hoje, dia 25 de maio de 2025. É muito bom ter você conosco nessa tarde enchuvarada, uma chuvinha gostosa caindo, isso é fantástico. Dando continuidade ao nosso tema, o que falar sobre o momento do retorno do espírito à matéria, ao renascer. Hoje a gente vai continuar da questão 351 de O Livro dos Espíritos e acredito que hoje nós possamos concluir esta parte. Kardec faz a seguinte pergunta nesse capítulo. Na 351, ele vai questionar o seguinte: no intervalo que está entre a concepção e o nascimento, tem o espírito um gozo de suas faculdades? Ou seja, daquele momento em que aquele ser foi concebido até ele sair do ventre de sua mãe, dar o choro, como nós dissemos na semana passada, que é o momento em que realmente o espírito reencarna, em que os laços se dão, em que se firma definitivamente os laços espirituais com o perispírito e o corpo físico. Kardec questiona se esse espírito, durante a gestação, ele tem a possibilidade de gozar de uma certa liberdade. E aí, olha que interessante o que os espíritos respondem. Mais ou menos, conforme o ponto em que ele se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. Ele vai justamente mostrando que há um vínculo, há uma ligação, e nós já dissemos antes que à proporção que os meses vão passando, esses laços vão se estreitando, vão ficando mais firmes até o nascimento. Então, ele tem uma certa liberdade, ele está um pouco lá, um pouco cá, isso faz parte da vida do espírito. Mas também uma outra coisa interessante que os espíritos vão dizer, que a partir do instante da concepção, começa o espírito tomado de uma certa perturbação, porque ele acredita que lá no mundo espiritual é melhor do que quando ele reencarnar, que aqui o corpo físico é uma prisão. Nós, quando estamos encarnados, não temos esta visão. E aí continuam eles, que o adverte que lhe soou o momento de começar a sua nova existência corporal. Essa perturbação crescerá até o seu nascimento. A gente passa por um estado de perturbação quando partimos, né? Um estado de torpor, de confusão, de dor, de sofrimento. Agora, outra coisa que eles respondem nesta questão 351 é o seguinte: à medida que a hora do nascimento vai se aproximando, as suas ideias vão se apagando, assim como a lembrança do passado, do qual ele deixa de ter consciência da sua condição de espírito, das suas existências anteriores. De homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar na estrada ao estado de espírito. É interessante isso, porque algumas pessoas questionam sobre esse esquecimento do passado. Mas olha como ele é interessante. Imagine se você tivesse lembrança do passado que você teve, glorioso ou não, do que lhe fizeram. E se você reconhecer aqueles que lhe causaram mal na existência anterior, que porventura, nesta existência, esteja numa condição de muito próximo de você, às vezes
de laços familiares, de laços sanguíneos. Como é que você reagiria? Como é que o outro reagiria reconhecendo o que lhe causou vergonha, medo, arrependimento? E o contrário, se você fosse o algoz e o outro que você convive diariamente fosse a vítima, como ele reagiria diante de você e vice-versa? Então são coisas que nós não temos condições, maturidade espiritual, maturidade psíquica para lidar com situações do tipo. Provavelmente a gente iria ficar perturbado, desnorteado, iria reagir de uma forma inesperada ou até esperada por saber o que é que o outro me causou de tão ruim, né? Então, é muito melhor este esquecimento, este véu do esquecimento, como eles dizem no final, pouco a pouco, ao retornarmos na condição de espírito, a gente vai se lembrando do que foi o passado, dos vínculos, e aí a gente tem condições de uma melhor compreensão. Então, fiquemos tranquilos, tenhamos calma, serenidade e aproveitemos o presente. Não deixemos que o passado perturbe a nossa existência. Na 352, Kardec faz o seguinte questionamento. Se você... o Tigrão aqui. Esse garoto. Ele hoje está por aqui, ele está querendo aparecer na nossa live, né, Tigrão? Está todo... Tem gente falando de vida, ele também tem a vidinha dele, né? Se você quiser deixar sua pergunta sobre o retorno do espírito à matéria, pode deixar aí sua pergunta. Eu não fico cumprimentando todos aqueles que chegam, porque para não tomar tanto tempo, dentro de 30 minutos, a gente procura fazer um tempo bem exíguo para não tomar tanto o seu tempo. Mas eu fico muito feliz de cada um que está nos assistindo, daqueles que chegam, daqueles que acenam, né, que eu também aceno, que dão boa tarde, eu fico muito feliz. Então, na 352, Kardec faz a seguinte pergunta. Imediatamente ao nascer, o espírito recobra, ou seja, recupera a sua plenitude de suas faculdades? A lógica vai dizer que não, porque é uma criança, que ela precisa inclusive ser cuidada, alimentada. Ela não consegue andar, anda nos nossos braços ou num carrinho. Mas olha o que é a resposta que eles dão. Não, estas faculdades se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, uma nova oportunidade, que ela precisa mais do que nunca ser reescrita, ser aproveitada pelo novo. Precisa é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que ele dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco. É dito que até os 7 anos, 8, 9 anos, o espírito ainda está muito conectado entre o mundo espiritual e aqui, mas não consciente, alguns têm até consciência, e muito receptivo aos ensinamentos dos pais. A missão que nós, pais, temos na formação de ajudar nesta nova experiência reencarnatória, nessa nova existência, para que ele melhore. Por isso que se diz que na mocidade a gente engrossa o pescoço, o espírito mostra a sua índole. Na Índia dizem que é na mocidade que o espírito recupera as suas lembranças, em que os karmas começam a explodir, começam a vir à tona. Então, a gente, como espírito, eu gosto sempre de dizer que nós temos um grande livro da vida, que é a existência do espírito que nasceu simples e ignorante, e a cada caminhada vai progredindo. E a reencarnação é justamente um novo capítulo que vai ser escrito por esse espírito, que está com as suas páginas em branco. E que os pais têm o papel de reescrever as primeiras folhas desse capítulo, ajudá-lo em sua formação, para que depois
ele recupere a sua consciência, mostre a sua índole, mas melhorada. Melhorada pela convivência, pela formação, pela educação que os pais deram na primeira infância. Ela é de extrema importância. Continua Kardec fazendo as perguntas relativas a isso. Na questão 353, ele pergunta o seguinte: não sendo completa a união do espírito com o corpo, não estando ainda definitivamente consumada, né, a sua existência, senão depois do seu nascimento, aquele choro, quando ele aparece ao mundo, poder-se-á considerar o feto como dotado de um espírito, de uma alma? E aí eles vão dizer o seguinte: o espírito que vai animar já existe, já está vinculado, já está conectado, já está preparado para aquela nova existência, para aquele novo corpo. O próprio corpo já foi moldado conforme o seu corpo espiritual, que é o reflexo do corpo mental, que é o reflexo das experiências anteriores do espírito e das novas experiências que ele precisa passar para o seu aprendizado e para as suas corrigendas. Então, eles dizem o seguinte, repetindo, voltando a esse começo: o espírito que o vai animar já existe, já tem um vínculo. De um certo modo, fora ainda dele, não está totalmente acoplado, conectado, interconectado. Esses laços ainda são um pouco frouxos, mas já existe vínculo. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, ou seja, um espírito junto a um corpo, definitivamente, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Ele está ligado à alma que virá a possuir. Lembra que a gente falou que os espíritos disseram que os laços vão se unindo cada vez mais, vão se estreitando até se vincularem definitivamente? Então, olha que legal quando eles perguntam assim, na 357, hoje o Tigrão está indomável, porque sempre ele fica calado, quietinho. O que foi, meu bebê? Vem cá, vem. Aí ele vai vir aqui, vai aparecer, a gente vai acalmá-lo. Pronto, é só ter um pouquinho de calma. Eu estou aqui com as pessoas. Se você ficar latindo, você vai atrapalhar. Tá certo? Tudo bem? Fique aqui na minha perna, nos meus pés, fique. Mas quietinho, sem precisar latir. Pode ser? Pronto. Pronto. Então, na 357, olha a pergunta, e ela é muito apropriada para a vida em sociedade. Que consequências tem para o espírito o aborto? Hein, Pedro? PH, falando do Tigrão, né? Que eu sei que não é de mim. O Tigrão é muito bonito, realmente, né? É um cachorro sem raça definida, com fila, um cruzamento com fila. Então ele é muito bonito mesmo. Que consequências tem o aborto para o espírito? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. E principalmente esse aborto espontâneo, em que o espírito desiste. Ele vem, já está tudo preparado, mas ele fracassa. Ele desiste de vir e normalmente acontece os abortos espontâneos. Outra pergunta agora é: nós, já encarnados, abortando um filho, seja a mulher, ou a pressão da família, ou do homem, né? Não querendo que aquela criança nasça. Então a pergunta 358, ela é o complemento da anterior, só que o anterior está mais para o espírito que desiste. A pergunta é o seguinte: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação, ou seja, da concepção até antes de nascer? Abortar é um crime. E isso é uma coisa que é muito discutida na sociedade e as religiões se posicionam, a doutrina espírita tem o seu posicionamento. E a resposta que a gente vai ter aqui é dada pelos espíritos. Eles dizem o seguinte: há crime sempre que nós transgredimos a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá um crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento.
Lei de Deus, um dos 10 mandamentos, não matarás. Ali já tem vida, já tem um ser cujas células estão se multiplicando. Tem um ser que daqui a pouco os seus órgãos vão começar a surgir batimento cardíaco. E além disso, há um espírito vinculado antes da própria vida celular. É tão interessante porque às vezes em reuniões mediúnicas nós nos deparamos com espíritos que foram causas, né, foram vítimas de aborto. Espíritos que não nasceram porque foram vítimas de aborto. E o ódio, a raiva que eles têm dos seus pais, né, da sua mãe, do seu pai, às vezes de profissionais que causam isso, porque os impediram de vir. Eles estavam esperançosos, algumas vezes com medo, com receio, preocupado, mas a não vinda é um ato muito sério, muito delicado, muito grave. Então a gente precisa reconfortar esses seres. E às vezes nós nos deparamos com situações que eu não tenho condições de criar aquele ser. E aí fico preocupado, como é que eu vou colocar um ser no mundo que eu não tenho condições de lhe dar alimentação, uma boa educação? Por que não dar àquela criança, aquele ser, já que eu não consegui deixar de concebê-lo, por que não levá-lo para adoção? No livro E a Vida Continua, cujo filme de mesmo título você encontra, se eu não me engano, no Netflix, há um caso interessante de um espírito que precisava reencarnar ou fazer parte de um lar para reencontro e resgate. Ele ia chegar no lar da sua antiga esposa, em que ele, por um triângulo amoroso, um amigo seu gostando muito da esposa dele, numa caçada o matou. E ele tinha ódio, perseguia, azucrinava a vida daquele ser, né? Obsidiava. E a espiritualidade o resgatou, o tratou, acalmou, e ele precisava voltar novamente no seio daquela família. Mas aquela família, já na idade que eles se encontravam, não tinham condições de ter uma criança. E aí, como a futura mãe de coração aceita a maternidade por influência espiritual de sua filha, que também havia desencarnado, isso no livro A Vida Continua, e no filme acontece a mesma coisa, ela convence o seu atual marido a adotarem uma criança. E aí, feito isso, a aceitação dos dois, pela idade não podiam mais ter crianças, pela aceitação a espiritualidade deu um jeito. Qual foi o jeito? Eles eram donos de uma fazenda e uma das moradoras engravida, já tendo vários filhos que eram criados por ela, ela se convence que não tinha mais condições de criar aquela criança e deseja que os seus patrões os adotem. Ou seja, tudo orquestrado pela espiritualidade. Olha que interessante. Feito isso, ela grávida, ela conversa com a sua patroa e dá para a patroa para adotar aquela criança. E a patroa já estava intencionada de receber um filho, de queria dar ânimo ao lar. E aquele filho, na verdade, foi seu ex-esposo, que ela ficou viúva, e ao mesmo tempo ele veio, reencarnou como um filho de coração do seu antigo algoz. Então, não importa como o espírito vem numa relação familiar, se de forma natural, biológica ou não. É uma oportunidade dele receber amor, atenção e cuidado. E no livro, bem como no filme, nos mostra que ele tem um grande afeto pela mãe adotiva, que foi sua esposa, e um grande desafeto pelo seu pai adotivo, que foi o seu algoz, foi quem lhe matou na existência anterior. Ele não tem lembrança, mas possui uma animosidade
gratuita, que a gente diz. Mas a gente sabe que de grátis, ou gratuitamente, fortuitamente, não tem nada. Tem sempre uma razão. E foi uma forma deles, recebendo essa criança, os dois resgatarem uma pendência do passado. Então, nós não podemos, não temos o direito de abreviar uma vida. Não, porque a gente está transgredindo uma lei de Deus. A lei que diz que não matarás. Todo ser é importante. Mesmo que você venha a me falar, mas Aníbal, eu não queria ter essa criança. Tudo bem, tenha, mesmo que você não fique com ela. E muitas vezes, às vezes os pais reclamam, não querem, coisa do tipo, mas quando a criança nasce, une o lar, une os pais, une os avós. É incrível o milagre que uma criança pode fazer num lar. Bem como ela pode ser adotada para ter uma boa educação, uma boa formação, não tem problema. Se você não tem condições financeiras, não tem problema. Qual o problema de adotar? Tem muitas pessoas querendo. Muitas. E a última pergunta que eu vou trazer, antes de concluir, vem da 359, quando Kardec pergunta o seguinte, que a gente falou do aborto espontâneo. Ou seja, o espírito que desiste, que consequências tem para ele? É uma existência que ficou nula, que ele precisará recomeçar. Agora, são a mãe, a futura mãe, o futuro pai, ou um profissional de saúde que faz o aborto, que causa o aborto. O que a doutrina, o que os espíritos falam sobre isso? Trouxemos. E agora o contrário, não é o contrário, é uma outra situação que também acontece, em que é uma gravidez de risco, em que está em risco a vida da mãe e a vida do filho. Que escolha fazer? Não posso causar um aborto, mas se essa criança nascer, a mãe morrerá. É fato, pelo estado de saúde dela. O que fazer? Esta é a pergunta 359 que Kardec faz o questionamento da seguinte forma. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Ou seja, sacrificar a mãe para o feto, para o bebê nascer? Qual é a posição que os espíritos têm diante disso? E a resposta é muito bela. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não exista e a sacrificar-se uma que já existe. Porque eu não sei se aquela criança, vamos dizer, vingará, se ela prosperará na sua existência. Eu não sei o que é que está previsto, mas aquela mãe que já tem vida e às vezes já possui filhos que precisam ainda de cuidado, de educação, de carinho, de amor, de acompanhamento, é preferível que aquele ser que não possa, que viria, não venha em detrimento da morte da mãe, do desencarne da mãe. Então eu gosto muito do que os espíritos nos apresentam, porque não tem hipocrisia, é lógica, é logicidade. Então, a gente conclui esse tema, o que falar, deixa só o avião passar, que é covardia, né? O que falar do retorno do espírito à vida material. Fizemos em 4 partes. Se você chegou hoje ao Entardecer Espírita, que acontece aos domingos, das 17 às 17h30, seja muito bem-vindo. Este conteúdo, como tantos outros, esse de hoje, que é a quarta parte, bem como com as 3 partes anteriores, e muitos outros que já foram produzidos, né? Esse de hoje, se eu não me engano, é a live 85 ou 86. É um prazer que você esteja conosco e se você gostar, assista aos outros, fale conosco, dizendo qual é a sua impressão, qual é o seu comentário, se há alguma crítica, por gentileza, ela é muito bem-vinda. Nós estamos aqui no Instagram, esse conteúdo sempre eu coloco aqui no Instagram.
logo quase de contínuo. Hoje eu vou demorar um pouco mais, porque eu tenho uma palestra agora às 6 horas, de 6 às 7, lá no nosso lar Francisco de Assis. Mas logo que eu puder, eu passo esse conteúdo. No Instagram já é de imediato, mas eu levo também para o YouTube, em Aníbal Buquerque, e no Spotify, no Entre Nós, com Aníbal Buquerque. Tem gente que gosta de assistir no Spotify, porque pode ficar com a tela desligada. Lá também é em vídeo, certo? Não é só áudio. Então, você é nosso convidado. Se você estiver gostando, deixe a sua curtida, porque isso dá visibilidade para mais pessoas, fazendo com que as mídias sociais entreguem para mais pessoas. Se não e compartilhe também, se possível. Se não estiver gostando, algum comentário que a gente fez, alguma fala que você não concorda, gostaria que deixasse um comentário para que nós possamos opinar, ou para aprender, para ver pontos de vista que às vezes a gente não enxerga, até pela ignorância, pela imaturidade, pela falta às vezes de perspectiva ou até de vivência. Sempre é bem-vinda as suas observações, sejam elas positivas ou não. Desejo uma semana abençoada, um feliz resto de domingo e tudo de bom em sua vida. Que assim seja. Amém. Obrigado. Paulo Barroso diz que está tudo perfeito. Fico feliz, meu irmão, que esteja satisfazendo. Nerivanda também dizendo que está pela primeira vez aqui. Que amor, gratidão, também agradeço. E Nerivanda, lá de Jaguaretama. Outros conteúdos estão disponíveis aí tanto no Instagram, como no YouTube, em Aníbal Buquerque, como eu disse, bem como lá no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Um grande abraço a todos vocês que estão aqui conosco neste momento, ao vivo ou não. Muita paz e muita luz. Um beijo no coração, que assim seja.